Recording is on. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa alegria que eu estou aqui com vocês, a convite dessa casa tão querida. E nesse momento eu desejo a todos que Jesus derrame sobre todos vocês bálsamos amorosos para trazer consolo aos seus corações, e que vocês possam cada vez mais fortalecer a sua fé, a sua esperança em um mundo cada vez melhor. Hoje nós vamos conversar sobre características dos verdadeiros profetas. E é muito importante lembrar que nós, como seres humanos, já estamos, após 2000 anos dos primeiros ensinamentos do Cristo, com muitas informações, com muitos textos, com muitos livros, que permitam uma reflexão a respeito do que vem a ser um verdadeiro profeta. Porém, em compensação, muitos de nós ainda estamos ainda muito mal acostumados em relação à questão do nosso futuro. Nós somos seres humanos ainda que buscam receber do alto sempre os auxílios e não entendemos que nós temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte significa justamente colocar em prática todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, assim como também outros espíritos de cunho elevado que também já vieram até ao planeta Terra, trazendo como missão espalhar e compartilhar o conhecimento espiritual com todos nós. Infelizmente, nós ainda somos ainda mal acostumados e queremos, de fato, um salvador da pátria. Nós queremos simplesmente que as coisas aconteçam, mas nós não colocamos, de fato, as nossas atividades, as nossas obrigações, os nossos deveres à frente. E isso leva, de certa forma, esse papel comodista, acomodado, né, diante da nossa sociedade, que certas pessoas se aproveitem dessa falha moral e se intitulem profetas, cuja responsabilidade seria de justamente ser o papel de Deus na Terra. E isso leva, no caso, a essas pessoas a induzirem, né, outras pessoas de cunho moral mais frágil, ainda acomodados nesse sentimento de que as pessoas é que têm que fazer por elas e não ela fazer por si mesma, a presença desses falsos profetas entre nós. E isso vem acontecendo há muito tempo atrás. Nós não temos a capacidade ainda de assumir os nossos próprios pensamentos. Nós acomodamos o nosso senso de pensar. Nós não queremos pensar, nós temos preguiça de pensar. E isso faz com que proliferem ainda mais esses personagens que se intitulam profetas. E o que vem a ser um profeta? O profeta, segundo as definições, existem várias, mas em resumo, o profeta é aquele que prediz o futuro, é aquele que estabelece os desígnios divinos, né, através da representatividade de um ser superior. E isso é justamente o que as pessoas buscam, respostas para um futuro cuja não construção do presente, elas imaginam que não construindo o presente, elas terão direito a esse futuro. E isso leva a esses profetas, esses falsos profetas, a exercer uma forte influência ainda na nossa sociedade. E aí vem uma reflexão para todos nós, que é justamente lembrar de Jesus, que Jesus nunca escreveu uma linha, né, nunca escreveu um livro, e que 2000 anos depois nós temos aí, em resumo, alguns dos seus ensinamentos, e principalmente ações práticas. E essas ações práticas é que faz com que as pessoas reconheçam, de fato, os verdadeiros profetas. Os verdadeiros profetas, eles são reconhecidos pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. O grande problema é que nós admiramos isso nos outros, mas nós não temos ainda a capacidade de entender que esses comportamentos, essas ações e essas atitudes podem ser realizadas por qualquer um de nós. Todos nós trazemos dentro de nós essa semente do Criador, de Deus,
justamente em relação a essa semente do bem, a prática do bem. E todos nós somos capazes de fazê-lo, né? E fazer o bem não necessariamente significam obras faraônicas de grande porte. O bem está presente nas pequenas atitudes, né? É interessante lembrar um fato trazido por Divaldo Franco, através de Joana de Ângeles, em relação a uma pergunta que ele a fez há muito tempo atrás sobre se como é que era essa relação, né, que havia entre as pessoas que pediam ajuda e aquelas pessoas que se prontificavam a ajudá-lo. E Joana conta a história de um livro, que existe um livro no qual, neste livro, consta o nome das pessoas que têm essa semente mais fortalecida do bem em seu coração. E toda vez que surge alguma pessoa necessitada, os espíritos intuem aquela pessoa necessitada a procurar um dessas pessoas que está no livro do bem, né? Por isso que muitas vezes você está em alguma circunstância e você acaba se deparando com alguém que te pede ajuda e é algo às vezes muito simples, é um pão, enfim, uma ajuda, um favor, enfim, algo pequeno, mas que esses encontros eles não são um acaso, né? Existe esse cuidado da espiritualidade maior em conduzir as pessoas que precisam ao encontro daquelas pessoas que podem ajudar. E isso traz para uma outra reflexão, que é justamente o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que faz com que, ao mesmo tempo, nós nos sintamos pessoas tão significantes, né, tão importantes, e que são justamente essas pessoas que precisam dos profetas para que direcionem os seus caminhos, para que digam qual o destino que eles precisam seguir, né? Quais são os ensinamentos. E, na verdade, se vocês pensarem bem, a prática do amor ao próximo, que é algo que Jesus já compartilhava disso há muito tempo, e é algo tão simples. E você vê que o balanceamento da sociedade, principalmente nos mundos evoluídos, que nós tomamos contato pelos livros, pelas manifestações mediúnicas, eles nos mostram justamente o papel do forte sobre o fraco, que é justamente um papel de acolher, de preparar, de ajudar, de estimular o fraco, naquela circunstância, a se tornar também uma pessoa forte. Esse é o papel realmente dos espíritos elevados que vêm ao mundo, né, com a missão de justamente chamar e convidar todos aqueles que estão dispostos a, de fato, a plantar essa semente do bem no seu coração para realmente fazer a manifestação do amor no planeta Terra. O planeta Terra hoje, sendo um planeta de transição, né, é um mundo. Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no tema que nós estamos falando sobre agora, ele reforça muito isso quando ele comenta que nós estamos numa fase de transição. E essa fase de transição ela é muito perigosa, porque justamente dá oportunidade a esses falsos profetas de se julgarem mais espertos e, consequentemente, com a capacidade maior de influenciar as pessoas, né, com falsas promessas, com falsas posturas, com falsos comportamentos. E o planeta Terra, sendo um planeta ainda de expiação, traz no seu bojo, né, pessoas muito sofridas, pessoas, inclusive, que recebem dia a dia inúmeras provações, mas que são provações que, de fato, não são provações aleatórias, né? Afinal de contas, a lei de ação e reação ela é presente a todo tempo, a todo instante em nossas vidas. E isso, de certa forma, deveria servir como um estímulo à mudança. Mas isso leva muitas vezes as pessoas a um papel de vítima muito grande, né? Essas pessoas, no momento em que elas se colocam como vítimas, elas jogam tudo fora a oportunidade do amadurecimento espiritual. E é isso que está em mente o papel do verdadeiro profeta. É tentar mostrar a essas pessoas, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, de que é possível haver uma mudança de postura mental diante dos problemas. E voltando à questão justamente da prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, no momento em que nós percebemos que o nosso papel
no momento em que nós já saímos da ignorância e já temos algum esclarecimento, esse esclarecimento adicional que nós vamos adquirindo pode ser compartilhado com aqueles que ainda não dispõem. E claro que Deus não coloca o fardo maior no ombro de nós, nos nossos ombros, sabendo se a gente não vai ter forças para carregar. Então, de certa forma, todas aquelas missões que nós recebemos ao longo da vida, seja de educação dos filhos, dos netos, seja de colegas de trabalho, pessoas da família que têm uma natureza difícil, enfim, tantas pessoas que circulam a nossa vida, que nos encontram ao longo da nossa jornada, são pessoas que justamente servem como instrumentos de aprendizado. E nós podemos também impactar positivamente a vida dessas pessoas através do nosso comportamento, das nossas ações, das nossas atitudes. E, voltando também, nós tivemos ao longo desses 2000 anos, e também antes, evidentemente, vocês vejam aí a figura dos filósofos que já lá atrás já traziam ensinamentos, já questionavam, né, a respeito do universo, a respeito da natureza humana, estudavam os comportamentos humanos já antes do Cristo, né? As religiões hindus também, o brahmanismo, ou seja, nós vemos a humanidade já antes mesmo do Cristo, já debatendo sobre a natureza humana, sobre a forma de se relacionar e, acima de tudo, qual é o nosso papel neste mundo, né? O que nós viemos fazer aqui. E isso sempre foi algo que sempre foi deixado de lado e, acima de tudo, os poderosos sempre questionaram esses pensadores, né? Sempre se sentiram ameaçados. Porque uma das coisas mais importantes da humanidade é a sua educação. Nós conhecemos realmente um povo através da sua educação. Claro que a educação racional ela é muito importante, mas a educação moral, emocional, ela hoje ela também está sendo trazida à tona como um elemento fundamental para o bom relacionamento humano e para o progresso da sociedade. E essa evolução moral, essa educação moral, ela se dá justamente através das nossas reflexões, dos nossos pensamentos críticos, né? E, infelizmente, nós não somos estimulados a pensar. E essa falta de estímulo do pensamento crítico, real, verdadeiro, né, honesto, do ponto de vista das questões filosóficas que nos envolvem e também de forma religiosa, dessa conexão que nós precisamos ter com Deus, por falta justamente dessa capacidade de pensar, desse pensamento crítico, muitas pessoas são levadas, iludidas pelos falsos profetas. Elas acabam se jogando sem pensar, né, sem raciocinar, naquilo que as pessoas estão dizendo, né, como uma verdade absoluta, e de forma cega se entregam àquele tipo de ação. E isso faz com que muitos traumas aconteçam no momento que essas pessoas se percebem iludidas, né? E vocês sabem muito bem que a ilusão nos traumatiza e muitas vezes nós nos colocamos nessa posição de vítima e rechaçamos toda e qualquer ajuda, toda e qualquer visão diferente daquela que nós fomos acessados. Então, esse é um ponto importante de reflexão para que nós possamos mudar, né, a nossa maneira de ver o mundo e através, eu acredito, da educação. Vocês percebam que ao longo da história, as religiões elas chegaram ao mundo com um papel original de nos religar ao Deus, ao nosso Criador. E esse papel, ele é um papel muito sério. Porém, interpretado à maneira humana, foi uma forma de manutenção de poder, de opressão dos fortes sobre os fracos, né? Então, a religião se desvirtuou do caminho, fazendo com que as pessoas se aproveitassem da fé do outro para impor o seu modo de ser e seus interesses pessoais, se sobrepondo sobre os interesses coletivos. E durante muito tempo, né, as pessoas oprimidas foram adquirindo certos hábitos, certas crendices, e essas crendices elas acabam sendo passadas de geração em geração. E essas crendices, à medida em que elas vão passando de pai para filho, de mãe para filha,
vai fazendo justamente o alicerce de uma sociedade. Uma sociedade ela é construída de valores, de culturas comuns, muitas vezes experiências já vividas, né? E isso, de certa forma, também é um fator impactante que pode favorecer a presença de falsos profetas. E, para traçar um paralelo, nós vamos perceber que os ciclos históricos demonstram que, depois de algum tempo de opressão, a sociedade se revolta, se rebela diante de um sistema, diante de alguma situação, fazendo com que hajam rupturas no modelo de poder político e também religioso, né? Mas isso vocês percebam que não foi suficiente para determinar um modo adequado de relação humana, porque as pessoas acabam sendo corrompidas por um poder novo e, como nós falamos no início da palestra, pelo fato das pessoas se acomodarem, se acovardarem e entenderem que a responsabilidade da mudança delas é do outro, como se as pessoas fossem os salvadores das pátrias de um dos outros, as pessoas acabam não entendendo o seu papel no mundo, né? O seu papel ativo, né, de construção de um mundo. Elas se acomodam e isso permite que surjam sempre falsos profetas para comandar o poder político no mundo. Isso não é de ontem e não é de hoje, né? Isso é bastante atual. E o que, que pode acontecer, então? Vocês devem estar se perguntando, o que, que é possível, então, fazer para mudar esse cenário? Bem, o primeiro passo que eu acredito que todo ser humano deva adotar é essa postura realmente do comportamento. É pelo comportamento, é pelas atitudes, é pelas ações que se reconhece uma pessoa de bem, né? É claro que a gente sabe que muitas pessoas usam máscaras sociais, né? Pessoas que fazem o bem só para demonstrarem que são bondosas, mas que na sua essência não são. Por isso que é importante a atenção, o cuidado, a observação, para realmente entender se de fato aquela pessoa traz as características de um profeta verdadeiro. Mas um profeta verdadeiro, no sentido da palavra, não é aquele só que prevê o futuro, né? Não é nesse sentido que os espíritos amigos, na época que codificaram a doutrina espírita, queriam se referir, né? O sentido aí é realmente um representante dos valores cristãos, dos valores de Deus, que são baseados justamente no amor e na caridade ao próximo. Não há outra maneira de mudar o mundo senão pela caridade. E esse seria o segundo passo. O segundo passo é nós sairmos justamente desse papel de vítimas, né, de que somos, e passarmos a ter uma postura de ajudar o próximo, de ajudar o outro, né? Nós precisamos diminuir o tamanho desse muro do egoísmo e do orgulho. E eu faço questão sempre de trazer para vocês um aspecto muito importante do que vem a ser esse egoísmo e esse orgulho de que tanto falamos, né? Esse egoísmo e esse orgulho, eles têm uma base em instintos humanos, né? Os nossos instintos de conservação e de valorização da vida. Percebam que o instinto de conservação ele pertence à espécie animal, né? Todos nós seres vivos temos a necessidade de nos manter vivos. Deus nos criou para que vivamos, né? Para que aproveitamos a oportunidade da vida. E no momento em que nós vamos nos humanizando, né? Existe uma tendência a diminuir esse instinto de conservação, no sentido de entender que eu não sou melhor do que ninguém e que todos têm direito à vida, assim como eu. Só que isso é algo que não é tão simples, né? E isso não é de uma noite para o dia, ou de um dia para uma noite que isso acontece. Por quê? Porque esses instintos da conservação, quando eles estão em equilíbrio, né, nós conseguimos viver bem com aquilo que temos, com aquilo que somos, e não nos importamos com o que o outro é e com o que o outro tem. No momento em que isso entra em desequilíbrio, e esse desequilíbrio nasce na vitimização, nasce na lei de causa e efeito, nasce nos nossos defeitos morais, nas inúmeras vivências que nós já tivemos ao longo das vidas que tivemos, o que, que acontece? Esse instinto, no momento em que ele desequilibra, nós passamos a achar que o mundo gira ao nosso redor. Nós seremos, na verdade, o centro do mundo.
Então, nós passamos a achar que o nosso umbigo, ele é o centro do universo. Então, esse instinto de conservação nos leva a práticas egoístas. E essas práticas egoístas, elas afastam as pessoas. E no momento em que afastam as pessoas, nós não conseguimos criar uma sociedade onde haja uma base de confiança. E vocês sabem mais do que ninguém que confiança é muito importante em todo e qualquer relacionamento. E principalmente quando nós temos a responsabilidade de ser parte ativa disso. O outro aspecto, que é o orgulho, também é uma característica instintiva, só que é uma característica instintiva também de valorização da vida, né? E é claro que está muito mais presente no humano do que nos animais, mas que tem uma relação com a questão da sobrevivência também. No momento em que nós precisamos, né, nos diferenciar dos animais, é quando nós temos necessidades um pouco diferentes da deles. Nós precisamos ter a aceitação, né? E, de certa forma, isso também está presente no mundo animal. Nós precisamos ser aceitos pelo grupo no qual a gente faz parte, onde a gente está inserido. Essa aceitação do grupo leva, muitas vezes, a gente se sentir desvalorizado, desprestigiado, e isso atinge a nossa estima, né? A nossa autoestima, né? Ou seja, aquilo que nós vemos de nós mesmos, né? Aquilo que nós entendemos que nós somos. E no momento em que também há desequilíbrio nesse instinto, né, de valorização da vida, nos leva ao orgulho. E o orgulho ele ainda é mais danoso, porque ele nos leva tanto a um papel de supervalorização quanto de subvalorização. No momento em que nós somos supervalorizados, nós nos valorizamos acima do normal, nós achamos que o resto das pessoas simplesmente não são nada. Somente nós somos importantes. Então, nós desprezamos todos aqueles que nos rodeiam, todos aqueles que estão ao nosso lado. Em compensação, quando o orgulho ele é subvalorizado, nós nos sentimos no papel contrário. Nós nos sentimos o pior das criaturas. Nós nos sentimos realmente totalmente abandonados pelo universo, totalmente abandonados pelas pessoas. E isso pode gerar um distúrbio psicológico que nos leva à depressão, suicídio, e isso, de fato, é bastante preocupante e vem tomado um corpo muito grande nos últimos tempos. As pessoas vêm adotando, muitas vezes, um papel de distanciamento social, de isolamento, e isso acaba, de certa forma, também gerando comportamentos psicológicos conturbados, como bulimia, entre outros. Então, busca pelas drogas. Então, vocês percebam que o ser humano, esse ser complexo, no fundo, o que ele precisa mesmo é de amor. E esse amor, de fato, quando ele vem na presença do outro, no momento em que nós percebemos que nós só seremos felizes quando os outros forem felizes também, isso muda tudo. E o que dificulta essa mudança é justamente esse aspecto interessante do ser humano. Nós demoramos a enxergar o óbvio, né? E esse demorar de enxergar o óbvio é justamente a falta que nós temos da capacidade crítica e de experimentar situações novas. Se vocês perceberem, há uma mudança atual no mundo, que é a questão da tecnologia, onde as fronteiras estão cada vez mais sendo aproximadas. Então, nós temos hoje uma capacidade de interagir com o outro lado do mundo em tempo real, e como essas culturas têm se aproximado, né? Você hoje, por exemplo, não existe uma sociedade com uma cultura praticamente intacta, né? Nós acreditamos que no mundo hoje são poucas as sociedades que ainda se encontram isoladas das outras, né? Nós temos hoje uma multiculturalidade e isso vem se refletindo também no cruzamento das raças, no cruzamento de crenças. Então, vocês percebem que, de fato, há na sociedade mundial um fenômeno de aproximação. E isso, claro, não é da noite para o dia que nós veremos essa simbiose, vamos chamar assim, essa junção, né, tão automática, né? Isso é um processo que leva tempo, e tempo é muito relativo, né? Nós, como somos humanos, nós achamos que tem que ser tudo para ontem, né? O nosso tempo das 24 horas,
E nós sabemos que para a espiritualidade, para Deus, para o nosso Criador, o tempo simplesmente é, né? O tempo é só um tempo. E isso vem acontecendo, o mundo vem passando por mudanças, mas nós podemos ser aceleradores desse momento. Nós podemos acelerar a mudança e usando o livre-arbítrio, né? A nossa capacidade de decidir aquilo que é o melhor para nós. E esse é o convite que toda a espiritualidade maior faz a todos aqueles que estão encarnados, no momento em que estão vivenciando, experienciando emoções, sentimentos, né, lutando dia a dia pela sobrevivência, olha aí o instinto de conservação, né, lutando para ser aceito pelos grupos, olha aí o instinto de valorização, né, tentando fazer parte, mas ao mesmo tempo são mergulhos rasos, né, são mergulhos que trazem muito mais sensações, trazem muito prazeres momentâneos, do que, de fato, uma felicidade, um bem-estar permanente de uma vida, de fato, dedicada à prática do bem e do amor. E mais um ponto também que eu considero como reflexão é que nós temos no mundo vários exemplos, né, como pessoas de bem. E é importante ter essas pessoas como referência, para que justamente nós não deixamos morrer esse sentimento de se modificar. Então, lembramos aí de Mahatma Gandhi, lembramos de Madre Teresa de Calcutá, lembramos de Irmã Dulce na Bahia, lembramos de Divaldo, lembramos de Chico Xavier. Então percebam quantas pessoas nós estamos falando aqui, citando, que foram pessoas que de fato se dedicaram de corpo e de alma para o bem-estar do seu próximo, né? E aí você pode estar pensando, mas eu não sou nenhum deles, não é? E de fato, realmente, eles talvez estejam moralmente muito mais avançados do que nós. Mas lembrando de uma questão importante, todos nós partimos do mesmo ponto. Nós, como somos criados por Deus, nós somos criados simples e ignorantes, né? E esse sentido da ignorância é do desconhecimento das coisas. Então, no momento em que nós percebemos que nós nascemos desconhecendo as coisas e vamos aprendendo à medida em que nós vivemos, então, esses modelos que nós temos como referência, né, de pessoas que passaram pelo planeta Terra e deixaram a sua marca, né, do bem, né, gravado na memória e no coração de muitas pessoas, na verdade, são pessoas que também viveram o momento do desconhecimento, né, e foram, através das suas experiências, convertendo isso na prática da caridade. E aí voltamos àquele ponto do meio que nós falamos, que é justamente a atitude. Talvez eles não se vitimizaram, eles entenderam que podiam ter uma voz ativa, não se conformaram com a realidade daqueles que eles viam. É uma cena muito interessante na vida de Madre Teresa de Calcutá. Ela vivia enclausurada dentro de um convento, e no momento em que ela estava numa lotação, num ônibus, e ela vê aquela miséria humana na Índia, eram muitas pessoas nas ruas, jogadas, passando necessidade, aquilo a tocou de tal forma que ela entendeu que o papel dela era estar próximo daquelas pessoas, e não num convento simplesmente orando, né? A oração para ela era muito importante, essa conexão com Deus, mas ao mesmo tempo ela entendia que faltava essa outra parte, que era a oração em ação, né? Que é justamente esse contato com as pessoas na tentativa de trazê-las para um mundo melhor. E quantas pessoas assim não foram ajudadas por ela, se tornaram homens e mulheres de bem, que conseguiram se reerguer, sair da miséria humana, né? Que é aquela miséria muito mais não econômica, que é muitas vezes moral, que a pessoa realmente se sente à margem da sociedade. E é esse talvez seja a grande transformação que o planeta esteja precisando passar, e são esses aspectos que os verdadeiros profetas de fato trazem como mensagem de mudança, né? Pela exemplificação. Tem uma história que eu gosto muito, que é justamente quando uma mãe procura o mestre da aldeia, né, o sábio da aldeia, pedindo para que ela oriente o seu filho a deixar de comer açúcar, né? O filho comia muito açúcar, ele estava adoecendo.
e poderia morrer por conta disso. E ela, na ânsia de querer resolver o problema imediatamente, exige que o sábio oriente seu filho. E naquele momento ele se recusa a conversar com o menino e pede à mãe que volte em 30 dias. A mãe sai muito aborrecida e depois de 30 dias, a contragosto, por não entender o que o sábio queria com aquilo, volta com o menino. E no momento em que volta, aí sim, ele conversa com o menino, orienta o menino. Quando ele termina de conversar com o menino, a mãe, curiosa, quis saber por que que ele, de fato, demorou tanto tempo, já que era só um conselho para o menino parar de comer tanto açúcar. E o sábio, então, disse para ela: eu, para conversar com o menino, para pedir para ele parar de comer açúcar, eu primeiro tinha que vivenciar essa experiência. Eu tinha que passar os 30 dias sem comer açúcar para entender o quanto de sacrifício existe nisso e poder falar daquilo que eu vivo. Então, esse é um caractere muito importante do profeta, do verdadeiro profeta, que é o exemplo, né? Ou seja, eles de fato falaram aquilo que ele faz, né? E talvez esse seja o grande conflito humano que nós muitas vezes sabemos na teoria o que precisa ser feito, mas na hora de colocar em prática a gente vacila e acaba errando e precisando repetir a lição, né? É claro que nós estamos falando de estágios humanos, né? Tem gente que é um pouco mais avançado, outros menos, né? Tem uns corações realmente mais sensibilizados, outros menos. Mas é justamente essa mistura, essa condição que nós temos de vivenciar uns com os outros, que nós podemos influenciar positivamente as pessoas, né? E também existe algo que por trás de tudo isso, que é a figura da empatia, né? A empatia, ela é uma característica que toda pessoa do bem precisa ter, né? Afinal de contas, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E aí eu falo de dois aspectos. Primeiro é se colocar no lugar do outro para tentar entender o que o outro está passando. Jamais você vai poder ajudar alguém se você, de fato, não entender o que está por trás daquela pessoa. Sua vida, sua história, seus traumas, seus problemas, né? O que que ela tem de bagagem cultural, o que que ela tem de bagagem espiritual, né? Enfim, conhecê-la na essência. E esse é o primeiro passo, a empatia. O segundo passo é a compaixão, porque a compaixão ela vai um pouco mais além, né? A compaixão, ela, além da empatia, você se colocar no lugar, a compaixão significa você vivenciar o sentimento de fato do outro, né? Sentir o que ele sente, né? Para que você possa realmente compreender. E isso não é fácil, né? Se nós temos aí esses instintos de conservação e de valorização que eu citei antes, que aí se traduz em egoísmo e orgulho, realmente fica mais difícil, porque se você se acha o centro do universo, você acha que o mundo gira ao seu redor, e você acha que é melhor do que os outros, então dificilmente você vai desenvolver empatia e vai desenvolver compaixão. Então, a primeira coisa que você precisa tratar de fato, e é por isso que os espíritos evoluídos chamam a atenção para o egoísmo e o orgulho. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e em tantos livros psicografados, tantos filósofos já conversaram sobre isso, independente de aspecto religioso, mas a grande percepção é essa: o que, que eu posso fazer para trabalhar o meu egoísmo e o meu orgulho? E agora fica mais fácil para você, porque no momento que você descobre que isso são instintos, trabalhe seus instintos. Trabalhe seus instintos de conservação. Em que momento você se sente ameaçado, né? Em que momento você acha que a sua vida está em perigo ao ponto de você se julgar melhor do que os outros e se julgar mais merecedor do que os outros? Se você responde essas perguntas, você está num bom caminho para desenvolver a empatia e a prática da compaixão. E também não podemos esquecer de uma pessoa que fez parte desse mundo chamado Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, ele está presente na literatura espírita de forma muito marcante. E vocês percebam que é muito interessante para nós, ainda espíritos em evolução, que ainda estamos distantes desse patamar, que ainda estamos tentando alcançar pelo menos a compreensão do que vem a ser isso, mas é muito interessante quando você percebe algumas vivências dessas pessoas, do quanto eles faziam o bem, sem mostrar isso para as pessoas. A gente só tomou conhecimento disso através de livros, através de relatos. Mas é muito interessante, por exemplo, uma passagem de Bezerra de Menezes, quando ele tem
na sua casa, sua filha enferma, e ele é chamado ao morro onde ele morava, na cidade, no bairro que ele morava, no Rio de Janeiro, para atender uma família que estava precisando dele no morro. E é interessante que a sua esposa o questiona, né, a respeito da filha, né? Você vai deixar ela aqui? E ele tinha tamanha fé, tamanha confiança na espiritualidade maior e sabia do seu papel, sabia da sua responsabilidade com os outros. Ele disse à esposa que quando ele voltasse a filha estaria bem. E ele saiu para atender a família no morro e quando voltou, de fato, a sua filha estava melhor. Então, essa fé, ela é muito importante também na mudança, na transformação no nosso modo de ver a humanidade. Se nós realmente temos fé, e aí eu falo de uma fé raciocinada, evidentemente, pensada, crítica, né? Não no sentido pejorativo da crítica, mas no sentido de você entender o seu papel no mundo, né? Que nós não estamos aqui de férias, né? Passando férias, né? Nós não estamos vivendo um momento turístico, nós vivenciamos um momento de fato de aprendizado. E nós podemos, inclusive, abreviar muito dos problemas que, porventura, são kármicos, são reencarnatórios. Quantos exemplos nós já tivemos de pessoas que vieram ao mundo, né, e tinham uma relação kármica muito forte, de passar por determinadas provações, e que, pelo simples fato dessas pessoas entenderem o seu papel no mundo mais rápido, de atuarem no bem, de se dedicarem, foram dispensadas daquela aprovação, foram, de certa forma, suas provas foram atenuadas. Isso é possível também, né? Isso também é altamente comum quando espíritos, de fato, percebem o seu papel no mundo. E assim nós podemos finalizar mostrando mais ainda dos verdadeiros profetas, que é um aspecto relacionado ao futuro, né? O que que nós esperamos, né, do nosso futuro, do que nós queremos para as nossas vidas, né? E essa reflexão, ela muitas vezes nós quando assistimos uma palestra, quando nós assistimos algum tipo de discurso religioso, nós somos sempre provocados, né, no sentido de que o que nós desejamos para as nossas vidas, né? O que que nós queremos para nós? E esse talvez seja o momento, já que nós falamos aí de profetas, né, e muitas vezes os profetas foram confundidos com pessoas que previam o futuro, isso aí nos leva ao seguinte: a construção do futuro, ela passa sim pelas mãos do nosso Criador, que de fato ele é o verdadeiro responsável por nossas vidas. E muitas vezes nós esquecemos disso. Então, colocar-nos diante de Deus, né, de forma humilde, de forma bem intencionada, permite que os nossos caminhos possam ser muito mais suaves do que já foram um dia. E faço um convite a todos que reflitam também sobre aquilo que vocês desejam para o futuro de vocês. E concluo essa nossa reflexão pedindo a Jesus, esse amigo querido de todas as horas, que derrame sobre vocês todos os bálsamos amorosos, que tragam paz, felicidade, harmonia, e que a fé de vocês cada vez mais aumente na direção da prática do bem. E essa prática do bem que possa realmente, de fato, fazer morada no coração de todos nós. Que essa semente da caridade renda bons frutos a todos. E que Maria de Nazaré, essa mãe tão querida, tão amada, que nos ajude em todos os momentos de nossas vidas, possa nos cobrir com seu manto de amor e de paz, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos e que vocês possam ser muito felizes